Entalpia, entalpia. Uma informação assim me guia. Um mundo de calorias que absorvo ao longo do meu dia. Com o poder calorífico, então, sabem a questão. São as calorias que causam a maior energia no motor de um carrão. Com as informações passadas, então, iniciaremos o nosso textão. Como as calorias funcionam em questão? O meu nome é Gabriel Ribeiro e eu fui responsável por produzir este breve poema. O poema em questão segue o tema do nosso trabalho, que é apresentar o poder calorífico e como nós obtivemos esse tal poder, a sua utilidade e o quão importante ele é para a química. Vamos começar com o que são calorias. As calorias são basicamente a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água a 1 grau Celsius. Ou seja, imagine um copo com 1 grama de água a 25 graus Celsius. Para elevarmos essa temperatura a 26 graus Celsius, seria necessário aplicar 1 caloria à água. E se eu quisesse esquentar essa água para 28 graus Celsius? Assim, eu teria que adicionar mais 2 calorias à água. Mas e se o copo tiver 100 gramas de água? E quisermos aumentar essa temperatura de 25 para 26 graus Celsius? Seria necessário aplicar 100 calorias a essas 100 gramas de água. Uma forma de facilitar esses cálculos de calorias é utilizando um calorífico, um instrumento utilizado na medição do calor da água. Oi, meu nome é Carlos Eduardo e eu fui responsável por ajudar cada membro do seu grupo a produzir a sua parte. Eu dei uma pequena ajuda, joguei algumas coisas para ele, tive algumas ideias e parti o que cada um teria que fazer. Bom, e agora a minha parte em si é apresentar para vocês a estrutura de um calorímetro. Espero que gostem e é isso. Bom, isso aqui é um calorímetro, né? Bom, como ele funciona? Esse aqui é o corpo dele. Essa parte em cinza aqui é completamente isolada do exterior. Basicamente é como uma garrafa de café. Ela vai impedir que o calor de fora entre e o de dentro saia. Só que não é perfeito, então algumas variáveis podem acontecer no momento de um experimento. Então temos que fazer algumas estimativas na temperatura que sai desse leitor, né? Mas como funciona toda essa situação? Temos essa amostra aqui no meio. Ela pode ser tanto um alimento, como o pão, ou pode ser uma substância química, como a gasolina, por exemplo. Aí, bom, com todo o processo que isso aqui gera, a gente pode descobrir a quantidade de energia que essa gasolina liberou no meio de toda essa experiência, ou a quantidade de energia que o pão liberou. Toda essa energia a gente converte para calorias e, bom, basicamente é assim que a gente descobre a caloria de um pão, por exemplo, de quantidade de energia que a gasolina pode gerar. E quanto mais substâncias saírem, né, desse determinado alimento ou da gasolina, mais energética vai ser essa energia que vai ser liberada ou absorvida, né? Então, quanto mais lipídios tem um certo alimento, mais quilocaloria ele vai ter. Bom, mas como funciona todo esse processo? Temos uma amostra aqui no meio, que essa caixa de ignição. Ele vai liberar uma corrente elétrica que, misturado com o oxigênio, vai ocorrer uma reação química aqui dentro. E essa reação química pode fazer com que essa amostra absorva energia da água, por exemplo, ou libere energia, né? E bom, quando isso ocorre, temos esse agitador que vai basicamente deixar a água homogênea com a amostra, deixando os dois com a mesma temperatura. Assim, esse leitor vai mostrar uma temperatura exata, que não vai nem aumentar nem diminuir, vai ter meio que uma área que vai ter uma certa constância, tipo entre 50 ou 45, aí eles pegam ali uma média, assim.
Aí, bom, com essa temperatura dada, a gente vai descobrir a caloria, o calor específico dessa amostra. Isso é bem interessante. E aí tu vai ter que comparar o calor específico da água com a quantidade de gramas que tu colocou dessa amostra e entre várias outras variáveis que mostraremos à frente. Bom, quando temos colocando uma amostra aqui dentro, eles colocam nas substâncias químicas o mol delas, né? Mas para comparar a comida, eles colocam a mesma gramagem. Ou seja, se eu quiser comparar a quilocaloria de um pão para arroz, eles colocam a mesma gramagem dos dois, para ter certeza, entendeu? Para depois descobrir esses dados e enviar para as pessoas. Então, descobrir o calor específico de uma certa substância é muito bom para a gente, para o nosso dia a dia, saber se a gente pode usar a gasolina ou... Bom, isso a gente vai ver com mais detalhes à frente. E é assim que funciona um calorímetro. Espero que curtem a próxima parte. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sei claro se você está vendo esse vídeo, mas enfim. Bem, a minha parte do trabalho é explicar como funciona a conta para descobrir o calor específico de certa substância, ok? Então, só ressaltando um ponto antes, é que as substâncias têm que estar homogêneas na energia final, ok? O que é estar homogênea? É quando uma substância dá energia para outra substância, ok? E isso leva a outro ponto também, que também é interessante falar. Por que a conta é igual a zero no final? Bem, se a água deu 200 gramas para certa substância, a gente tem que fazer a diferença. 200 menos 200 é igual a zero. Então, por isso que ela é igual a zero no final, ok? Bem, então agora aqui nos cálculos. A gente tem uma substância X, ok? Cuja massa é 1.500 gramas. A gente tem a variação da temperatura, que a temperatura inicial é 10 graus Celsius e a final é 50 graus Celsius, então a gente tem uma diferença de 40 graus Celsius, ok? E isso daqui é o que a gente quer saber, que é o calor específico de X. Aí depois a gente tem a água. A massa da água é igual a 200 gramas. A variação da temperatura. Temperatura inicial, 60 graus Celsius. Temperatura final, 50 graus Celsius. Bem, aqui diminuiu 10 graus Celsius, ok? Então, como diminuiu, a gente tem menos 10 graus Celsius, ok? E aqui o calor específico da água, que é 1 caloria, ok? Agora vamos para o cálculo em si. Bem, a gente tem a fórmula aqui, né? A gente tem MA, que é a massa da água, no caso, né? Vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, mais a massa de X, vezes o calor específico de X, vezes a variação da temperatura igual a zero. Então vamos lá, a gente só substitui, a gente coloca os valores que tem, né? A gente substitui. Enfim, massa da água 200, calor específico da água 1 e a variação da temperatura da água menos 10, porque como eu tinha falado, foi de 60 para 50, então teve menos 10 graus aí. Agora, mais a massa de X, que é 1.500, vezes o calor de X, o calor específico de X, vezes 40, que é a variação da temperatura de X. Isso igual a zero. A gente tem menos 2.000, mais 60.000 vezes o calor específico de X, que é igual a zero. Aí nós colocamos um valor para um lado, aí a gente tem 60.000 vezes o calor específico de X, igual a 2.000, e no final a gente tem o calor específico de X igual a 0,33 calorias. Isso daqui é o calor específico do mercúrio, ok? Então, para todas as contas que a gente for fazer envolvendo mercúrio e outras substâncias, a gente tem que usar tudo isso daqui e o calor específico dele, ok? Muito obrigado e até mais. Bom, eu sou Enzo e eu estou responsável para explicar sobre qual a importância de saber, né, os valores variáveis da energia de liberação ou absorção.
Bom, quando a gente coloca um alimento, é bom saber a quantidade de calorias que ele tem. A quantidade de energia que vai ser liberada quando a gente come, ou a energia liberada, absorvida na queima, ou qualquer coisa de uma substância, quando a gente coloca um mol dessa substância, e assim tirar a quilocaloria por mol. Dessa substância, ou comida em específico, quando a gente descobre isso, a gente coloca em grama por quilocaloria para facilitar, para descobrir qual que é o melhor para determinados tipos de situações. Qual a substância para melhor? Qual é a substância para melhor liberação de energia? Isso vem para mais os compostos químicos do que necessariamente para alimentos em geral. Nos alimentos, a função é mais para a informação das pessoas, né? Por exemplo, quem está fazendo uma dieta, é bom saber a quantidade de calorias para não ganhar muita massa e sim perder, né, no caso. Para ter comidas balanceadas, por isso é importante saber a quantidade de calorias que o corpo vai absorver de tal alimento. Não acaba sendo tão importante nesses quesitos, né? Ver calorias por mol, porque muita gente não sabe o que é mol e às vezes um alimento ou outro acaba variando a quantidade, que é bem óbvio, né? Para alimento, eles pegam a quantidade de grama, por exemplo. Em 1 grama tem, sei lá, 1000 calorias, 1000 calorias não, vai. Tem 2 calorias por grama. Isso é mais para informação das pessoas e caso você queira analisar um rótulo de algum alimento, por pura curiosidade, que mostra, né, a quantidade de calorias liberadas pelas proteínas, lipídios e tal. Bom, como por exemplo, né, carboidratos, glicídios liberam basicamente 4 quilocalorias, proteínas liberam 5,2 e lipídios liberam 9 quilocalorias. A isso eles vão separando assim cada parte desses alimentos, para que eles querem tirar a quilocaloria específica. E tem o segundo funcionamento, que é a parte das substâncias como um todo, que tem relevância a quilocaloria por mol e o poder calorífico da substância, né? Com a energia liberada em 1 mol, descobrimos também o poder calorífico. O poder calorífico é a quantidade de energia que é liberada em apenas só 1 grama dessa substância. 1 mol sabemos que sabemos que 1 mol varia muito para cada substância, né? Ou seja, seria muito complexo analisar por mol. Porque tem substâncias que 1 mol equivalem a 160 e tem outros que equivalem a só 18, entendeu? Então complica pra gente comparar substâncias diferentes, né? Aí também fica difícil comparar só com grama, para poder dizer qual que pode liberar mais ou não. Aí entramos no caso do etanol e da gasolina. Neste caso, o etanol ele claramente tem um poder calorífico menor e ele tem aproximadamente um poder calorífico de 5.380 quilocalorias por litro. Podemos dar altas variáveis, só representa adequadamente os números, mas a gasolina tem 8.325 quilocalorias por litro. Então, claramente, ela é melhor para fazer um carro andar, no caso, né? Uma das funções que a gente pode ganhar sabendo a energia dessas substâncias é uma das funções, né, que a gente pode saber sobre a quantidade de calorias, que pra gente não faz tanta diferença, mas pra a construção de um carro, questão de gasolina, questão de quem faz dieta, é bom.